Hello people, aquelas que muda toda... O tema de hoje é como se assumir. Como sair de Nárnia. Como não ter mais rinite. Que armário dá, né? Bom, é diferente pra todo mundo, tá? Vamos começar dizendo isso. Cada experiência é sua própria experiência, cada pessoa é sua própria pessoa, cada família é a própria família, cada amiga é cada amigo. Não é nada igual, nunca. Mas tem algumas dicas. Provavelmente vocês já sabem, porque eu já falei em outros vídeos, mas eu me assumi primeiro pra minha mãe com um documentário que eu tinha visto no YouTube. Eu tava no YouTube vagando vídeos aleatórios e de repente apareceu no Relacionados um documentário chamado My Secret Self, Meu Eu Secreto, que eu vou pôr no link da descrição. E eu vi esse documentário, vi de novo, vi pela terceira vez, vi pela quarta vez, vi esse documentário 20 vezes e foi life changing, minha vida mudou. Vi o documentário e falei, porra, eu sou isso aí. Como eu já falei em outros vídeos, eu já sabia quem eu era, eu só não sabia da existência do termo trans e muito menos que existia toda uma sociedade que lhe aprisionava. Inclusive, isso eu já falei em Alice Júnior, gente. Podem ir na página de Alice Júnior e ver os vídeos de Alice Júnior. Eu vi esse vídeo, fiquei por um mês vendo esse documentário o tempo inteiro, me preparando. Comecei a pesquisar mais, era a época do Orkut, comecei a entrar em comunidades trans no Orkut, me informar mais, até o ponto em que eu falei, porra, vou mostrar esse documentário pra minha mãe. Mostrei, eu comecei a chorar no documentário do início ao fim. Minha mãe já tinha percebido, né? Já tinha se tocado o que era. Depois do documentário eu falei, mãe, eu sou isso aí. Minha mãe aceitou, foi de boas, obviamente não foi tão de boas, nunca é. Recebi muitos comentários da minha família, inclusive de pessoas muito queridas minhas, que falaram pra mim que era só uma fase, que isso ia passar e que eu sou gay, não trans. Com o tempo as pessoas viram que não era aquilo. Com o tempo assim, com anos, foram vendo que não era aquilo e que não ia passar. E minha mãe sempre me apoiou. Obviamente minha mãe também teve os momentos dela de dúvida, os momentos dela de achar que era uma fase também. Mas ela nunca esteve contra mim. Foi uma coisa muito importante, muito essencial. Eu tive pessoas que ficaram contra mim, sim. Essas pessoas não são muito ligadas a mim hoje em dia. São pessoas da minha família. As pessoas que são ligadas mais a mim hoje em dia são as pessoas que ficaram do meu lado. Eu tive apoio psicológico, eu tava no psicólogo. Isso me ajudou muito, isso também ajudou muito a minha família. O que me ajudou muito foi ter informações, foi me encher de informações. Porque tudo que eles podiam falar com a opinião deles, eu sabia como contradizer eles. Isso era muito legal, isso era muito importante, isso eu acho que é a primeira dica que eu dou pra vocês. É legal se informar muito pra tudo que vocês tiverem como argumento pra usar, vocês usarem. Porque vai rolar coisas de uma fase, vai rolar coisas de você é só gay afeminado, vai rolar coisas de tipo... Você vai ter coragem de usar roupa feminina? Isso rolou comigo. Não é só questão de roupa, é questão de ser quem você é. Como vocês sabem também, eu insisti muito pra minha mãe pra eu fazer intercâmbio, porque era no intercâmbio que eu ia começar a minha transição, porque eu não tinha coragem de começar a minha transição no Brasil. Parte da minha família sabia, parte da minha família não sabia, e mesmo a parte que sabia, alguns achavam que eu não ia ter coragem de começar, porque achavam que era uma fase ainda. E quando eu comecei, viram que aquilo era aquilo mesmo, que eu era quem eu sempre fui. Porque assim, gente, eu não mudei em momento nenhum, eu não mudei quem eu sou. Eu fiquei mais feliz, porque eu tava sendo quem eu sou, mas eu não mudei, tipo... Gente, eu sou a mesma pessoa até hoje. Mimada, narcisista, aquela, começa a me dar defeito, tá ligado? Defeito atrás de defeito. Mimada mesmo, né? Enfim. Ai, gente, desculpa, eu sou um pouquinho. Eu amadureci, porque na adolescência você amadurece. Então é normal mudar. Então eu amadureci, obviamente eu mudei. Mas Anne continuou Anne, porque Anne sempre foi Anne. Teve felicidade, teve ansiedade pra eu ser quem eu era, e teve ansiedade de quando eu comecei a transição pra eu conseguir o que eu queria, no sentido de tipo, era muita coisa ao mesmo tempo. Quando você começa a sua transição, você precisa que as pessoas do seu lado sejam pacientes. Você tá vivendo muita coisa, é muita coisa explodindo ao mesmo tempo em você. Eu comecei minha transição no intercâmbio, eu fiquei 7 meses nos Estados Unidos e eu não usava hormônio. Quando eu voltei pro Brasil foi quando eu comecei minha hormonoterapia, e foi aí que tipo, vieram as mudanças de humor que os hormônios trazem, vieram momentos tristes que os hormônios trazem. Então assim, é muito importante ter apoio. Por isso que quando você não tem, é um fator muito triste e que mexe muito com você, com sua vida e com o seu redor, de tudo. Escola, personalidade, etc. Eu sempre tive apoio da minha mãe. Eu acho que a minha família em si começou a entender mais sobre transexualidade quando eu comecei a transição. Eles entendiam um pouquinho antes da minha transição,
pelo que eu falava, mas eles entenderam mais quando eu comecei a viver o que eu sempre fui. Porque aí eles estavam vendo, eles estavam acompanhando. Mesmo que de longe, porque eu tava em outro país, mas eles estavam acompanhando. E quando eu voltei pro Brasil, eles acompanharam mais ainda. Estejam ligados pra quem vocês vão falar quem vocês são. Porque assim, antes de eu contar pra qualquer amiga minha quem eu era, eu sempre jogava algumas indiretas do tipo: putz, tu viu tal entrevista no Fantástico com aquela modelo Liati, que na minha época que eu comecei a me assumir enquanto trans, com 12 anos, começaram as entrevistas no Fantástico que a Liati dava. E aí eu sempre perguntava pra minhas amigas. Dependendo da reação delas, eu falava que eu era trans ou não. Se a minha amiga tivesse uma reação negativa, eu já não ia falar, né? E graças a Deus, todas as minhas amigas tiveram uma reação muito positiva. Tanto que eu já falei isso pra vocês que, por incrível que pareça, pra todas as amigas que eu falei que eu sou trans, o que rolou foram dúvidas dela enquanto o que é a transexualidade em si, mas nunca vou me afastar de tu. Isso nunca rolou, ainda bem. Cara, tipo, isso é muito sem noção. Todas as amigas que eu falei que eu sou trans. Meu. Então, assim, é muito importante vocês saberem pra quem vocês estão se abrindo. Porque não vão se abrir pra qualquer um, gente. Não vão falar assim direto, porque pode ser um pouquinho perigoso. Joga algumas indiretas antes, e a partir daí você fala. Se a pessoa for babaca, só se afasta dela. Não cria muita confusão pra não criar confusão. O que era muito legal, que eu também já falei em outros vídeos, era que eu sempre gostei muito de explicar pras pessoas sobre transexualidade. Hoje em dia, eu não tenho tanta paciência quanto eu tinha antes. Mas antes existia Google, mas não era um assunto tão falado. Era falado, mas não era tão falado. Hoje em dia já é muito mais falado. Eu falava super de boas, porque eu sei que eu tinha muito mais acesso do que outras pessoas. No caso, do que outras amigas minhas. Mas hoje em dia, como é muito falado, eu sei que dá pra todo mundo ter acesso. Então pesquisar no Google também é legal, do que ficar assim, enchendo seu amiguinho trans de pergunta. Pode fazer perguntas pro seu amiguinho trans sim, mas dá uma jogada no Google, até pra não pagar micão. E se as pessoas falarem muita bosta, apenas se afastem, né? Porque ninguém quer ficar no meio de pessoas negativas. É muito legal ser paciente também. Eu fui bem paciente com minha família, porque eu enfrentei muito. Eu acho que o que eu mais enfrentei foi é uma fase. Você é um gay afeminado. Porque isso rolou muito. Pra eu falar que não é isso, era difícil. Eu tinha meus argumentos, mas eu acho que você também tem que entender o lado da outra pessoa. Principalmente dos adultos. Eles têm 40 anos de vida, 30 ou 50 anos de vida, construído com a base da heteronormatividade, da cis-heteronormatividade. É legal ser paciente, principalmente se esse adulto te apoia. Se esse adulto te apoia, seja paciente, que em algum momento ele vai entender tudo. Minha mãe entende tudo, gente. Minha mãe entende até mais do que eu hoje em dia. Be confident. Não tenha medo de expor quem você é. Você é quem você é. Você é lindo. Você é maravilhoso. Tenha orgulho de quem você é. Não tenha medo de mostrar quem você é. Seja cuidadoso, como eu já falei, pra quem você vai falar, pra quem você vai se assumir. Mas se a pessoa falar bosta, só se afasta. Porque você sabe que você é incrível. Não tem nada de errado com você. Eu recebi negatividade de uma pouca parte da minha família e de colegas. Amigas mesmo eu não sofri negatividade, colegas sim. De todas as colegas e dessa parte de família eu me afastei. Das colegas eu realmente me afastei, das pessoas que eram minhas colegas, meus colegas, e eu sofri negatividade, não aceitação, bullying, eu só me afastei. E da parte da família que eu recebi negatividade, preconceito, etc. Alguns eu realmente me afastei, outros eu ainda tenho conexão, tenho diálogo, mas não muito. Esteja perto das pessoas que você gosta e que você sente uma conexão legal. Se você não sente uma conexão legal, mas de alguma forma é necessário ficar do lado dessa pessoa, seja paciente, mas não precisa forçar a intimidade. Sobre uma não aceitação em geral, na maior parte da família e de amigos, não desista, porque como eu já falei antes, você não tá sozinho, você é especial, você é incrível. Existem pessoas que lhe amam, existem pessoas que te apoiam, existe como conseguir ajuda. Seja paciente, porque isso pode ser um processo em andamento, tipo, talvez em algum momento essa pessoa reveja isso. E talvez em algum momento você reveja isso também. Eu já vi alguns casos de pessoas que foram expulsas de casa e que depois os pais ficaram doentes e foram essas pessoas que cuidaram dos pais. É foda, né? Ver que o mundo dá voltas. O mundo dá voltas, gente. Deem o amor que vocês têm pra dar. E se aquele local não te oferece amor, você não pode fazer nada. Segue em frente e procura locais e pessoas que vão te oferecer amor. Porque você merece
amor. Seria muito bom se todas as pessoas passassem por talvez o que eu passei, de ter aceitação de uma parte da família e das amigas, das amizades. Mas nem todo mundo passa por isso. O que acontece muitas vezes na real é falar pra família, ser expulsa de casa, não ser considerada nem mais filho, filha, sobrinho, sobrinha, ir pra rua, ir pra prostituição e morrer com até 35 anos. Que é a nossa expectativa de vida. É bem pesado, isso é bem real, isso acontece muito, isso acontece na maioria dos casos. É foda eu falar sobre aceitação e sobre se assumir, enquanto eu fui muito bem aceita. É foda porque eu não fui expulsa de casa. Então eu não sei o que é ser expulsa de casa. Mas o que eu acho que eu posso te falar é que eu saí do país. Quando eu saí do país, eu encontrei pessoas que me aceitaram. Eu tô fazendo um filme, eu tô em outro estado, eu tô em Curitiba fazendo um filme. Nesse momento eu estou em Curitiba, gente. Provavelmente quando o vídeo for lançado eu vou estar em Recife. Mas eu estou em Curitiba fazendo um filme, eu tô em outro estado e eu estou sendo acolhida por pessoas que me recebem bem. O que eu posso te falar é que existem pessoas do bem. Existem pessoas que vão te receber do jeito que você é, não vão te julgar, não vai passar nenhum tipo de pensamento de, meu, essa pessoa é diferente, porque você não é diferente. E existem pessoas que sabem que você não é diferente. Então, respirem, se acalmem, se amem. Eu amo vocês. O vídeo foi esse, eu espero que eu tenha ajudado, mesmo que de uma mínima forma. Eu amo vocês. Beijo. Compartilhem. Compartilhem. Obrigada, Súria. Compartilhem, se inscrevam. É isso.